Josué 7-9. E pecaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué, de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi, e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, e espiaram a Ai. E voltaram a Josué, e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens, a ferir a Ai, não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e perseguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste a este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Oxalá nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Senhor, que direi, pois que Israel voltou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isto, os cananeus, e todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, voltaram as costas diante dos seus inimigos, porquanto são anátema, nem serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderá subsistir, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará segundo as casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor, e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada, e fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e fez confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. E respondeu Acã a Josué, e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, e cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram-nos, pois, do meio da tenda, e os trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e os puseram perante o Senhor. Então Josué, e todo o Israel com ele, tomaram a Acã filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo o Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até ao dia de hoje,
e o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Então disse o Senhor a Josué: Não temas, e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te, sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. E farás a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos, e o seu gado, põe emboscadas à cidade, por detrás dela. Então Josué levantou-se, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscadas à cidade, por detrás da cidade, não vos afasteis muito da cidade, e todos vós estai prontos. E eu e todo o povo que está comigo nos chegaremos à cidade, e será que, quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus a entregará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, por-lhe-eis fogo, conforme a palavra do Senhor fareis, olhai que vô-lo tenho ordenado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai, porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. E subiu toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se, e vieram defronte da cidade, e acamparam-se ao norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e pô-los em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade, e foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, apressaram-se os homens da cidade, e saíram ao encontro de Israel a peleja, ele e todo o seu povo, ao tempo determinado, defronte das campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada por detrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel se fizeram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo, que estava na cidade, foi convocado para os perseguir, e perseguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta, e perseguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende a lança que tens na tua mão, para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão, para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e correram, estendendo ele a sua mão, e entraram na cidade, e a tomaram, e apressaram-se a pôr fogo na cidade. E, olhando os homens de Ai para trás, viram que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os perseguidores. E vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram, e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio de Israel, uns de uma parte, e outros de outra, e feriram-nos, até que nenhum deles ficou restante nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo, e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando Israel de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinham perseguido, e todos eles caídos ao fio da espada até serem consumidos, todo o Israel se tornou a Ai, e a feriu ao fio da espada. E todos os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até que destruiu totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente Israel saqueou para si o gado e os despojos daquela cidade, conforme a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Assim queimou Josué a Ai, e a fez um montão perpétuo, em assolação até ao dia de hoje.
E ao rei de Ai enforcou num madeiro, até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que tirassem o seu corpo do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até ao dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre as quais não se movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo o Israel, com os seus anciãos, e os seus oficiais, e os seus juízes, estava de uma e de outra parte da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles defronte do monte Gerizim, e a outra metade defronte do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara dantes, para abençoar o povo de Israel. E depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros, que andavam no meio deles. E sucedeu que, ouvindo isto todos os reis, que estavam além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E foram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram-lhe a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel disseram a estes heveus: porventura habitais no meio de nós, como pois faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós, e de onde vindes? E disseram-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porque ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Seom rei de Esbom, e a Og rei de Bazã, que estava em Asterote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos mantimento para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento, e estes odres de vinho, que enchemos novos, ei-los aqui já rotos, e estas nossas roupas e nossos sapatos já se envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez aliança com eles que lhes conservaria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois que fizeram aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que habitavam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Bierote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Mas todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que agora não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes juramos. Disseram-lhes pois os príncipes: vivam, e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito.
E chamou-os Josué, e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, habitando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e entre vós nunca deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué, e disseram: Porquanto com certeza se anunciou aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra, e destruísse todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós, pelo que fizemos isto. E eis que agora estamos na tua mão, fez-nos aquilo que parecer bom e reto aos teus olhos. Assim ele lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E Josué, naquele dia, os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Restaura minha alma, os testemunhos do Senhor são fiéis e tornam-nos sábios, mais que o ouro desejáveis são, muito mais que o ouro bom, são mais doces do que o próprio mel. Eu lhe
vamos encontrar no pendaço.